Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate, aqui mais uma vez pelo Singular Ângulo Vestibulares. Eu sou o professor Marcelo Corrêa e eu escolhi hoje falar das espécies invasoras no Brasil. Já falo já o porquê desse tema ter me chamado a atenção. Mas hoje, de acordo com o nosso Ministério do Meio Ambiente, nós temos 543 espécies que estão listadas na chamada Estratégia Nacional sobre Espécies Exóticas Invasoras. Só para ter uma ideia, o estado de Santa Catarina é o estado que mais sofre com isso. 20% de todas as espécies invasoras estão presentes em Santa Catarina, causando os mais variados problemas. Tá? Vamos lembrar que uma espécie ela é considerada exótica a partir do instante que ela se encontra em um outro bioma, do qual ela não é originária. Então ela foi ali introduzida. Essa introdução, é bom lembrar, pode se dar de forma acidental, né? Ou até mesmo de uma forma premeditada. E a partir daí, essa espécie é considerada exótica. Ela se reproduzindo de uma forma acelerada, colocando em risco espécies nativas, aí ela é considerada uma espécie exótica e invasora. Tá? E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje, certo? Vamos lá. Olha, temos aqui, só para uma introdução, um cartaz do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que é ligado ao IBAMA, que é ligado ao Ministério do Meio Ambiente, destacando aqui 3 destas espécies exóticas e invasoras: o peixe-leão, o coral-sol e o javali. Essas 3 são espécies que hoje, digamos assim, estamos com alerta máximo. A preocupação com essas 3 espécies é muito grande. Vamos lá. A matéria que me chamou a atenção e me fez preparar esse vídeo foi publicado aqui, no portal G1, no dia 19/3, agora, 2002. Peixe venenoso, perigoso para outras espécies é encontrado no litoral do Ceará, litoral cearense. A espécie é altamente venenosa e foi vista nas praias de Jijoca de Jericoacoara, tá? Então no Ceará e em outras praias. Jericoacoara, talvez a praia mais famosa. Tá? Esse peixe, ele é originário da Ásia, ele literalmente já infestou o Mediterrâneo, já infestou o Caribe. Nós já achávamos que ele não chegaria ao nosso litoral, mas parece que foi um erro. Ele já está presente. A primeira vez que esse peixe foi encontrado em nosso litoral, lembrando que é um peixe utilizado no aquarismo marinho, né, no hobby aquarismo marinho. A primeira vez que esse peixe foi encontrado foi em 2015, na região dos lagos, próximo a Búzios. E ali surgiu uma hipótese de que algum aquarista, talvez que desistiu do hobby, de uma forma irresponsável, acabou soltando o peixe ali no litoral carioca. Provavelmente foi isso, provavelmente. Agora, nos últimos anos, nós estamos encontrando vários exemplares no Nordeste brasileiro, o que nos leva a crer que do Caribe esses peixes conseguiram chegar no nosso litoral. Nós contávamos com uma espécie de barreira natural, né, que seria a foz do rio Amazonas. Esse peixe ele é encontrado principalmente em águas rasas, né, em recifes de corais, inclusive ele se alimenta de alevinos que vivem nessas áreas. Então, os recifes de corais eles ficam em águas rasas, necessitam de muito sol, né, e ele viria então para o Brasil contornando o litoral, as águas rasas próximas ao litoral. E a foz do rio Amazonas, dá para imaginar uma descarga ali de milhões e milhões de litros de água doce a cada segundo, o que formaria uma barreira natural. Mas acho que essa tal barreira já foi vencida. Vamos ver essa matéria aqui, também do G1, de Pernambuco,
do ano de 2021, do ano passado, de agosto de 2021. Peixe-leão, em Fernando de Noronha. Infográfico detalha animal invasor, venenoso, que ameaça ecossistema, né, o ecossistema local. Essa espécie causou transtorno no Caribe, não fala do Mediterrâneo, mas sim, né, esses dois mares estão infestados pelo peixe-leão, onde não há o predador, e pode causar desequilíbrio e extinção de peixes que só existem em Fernando de Noronha. Segundo especialistas, né, isso pode de fato acontecer. E em seres humanos, o veneno pode causar convulsão, o veneno pode levar à morte. O ano passado foram capturados 5 exemplares do peixe-leão em um único mês, né, no mês aí de agosto. Depois de setembro, outros exemplares foram capturados. Então, óbvio, é mais do que alerta máximo. O peixe chegou e ele se reproduz numa velocidade altíssima e não tem, como eu já disse, o seu predador. Olha aqui um alerta do Ministério do Meio Ambiente lançado no início desse ano. O Ministério do Meio Ambiente lança campanha para alertar turistas e pescadores sobre peixe-leão. Espécie invasora, exótica invasora, é considerada um perigo para o ecossistema marinho brasileiro e pode causar danos à saúde humana. Ele possui uma série de espinhos nas suas barbatanas dorsais, sobretudo, e se você pisar ou se você encostar a mão, ele vai, obviamente, injetar esse veneno e pode ser fatal. O Ministério do Meio Ambiente, nesta campanha, ele pede a ajuda dos pescadores que, caso encontre um exemplar, não devolva para o mar, né, e comunique, né, aí com os vários canais que existem entre nós, cidadãos, e o Ministério do Meio Ambiente. Porque o importante agora é mapear onde a presença maior, né, é maior a presença desse peixe, e bolar uma estratégia de captura, que não vai ser nada fácil. E nós temos os alertas que vêm do Caribe e do Mediterrâneo, porque é algo que tem que ser feito de forma urgente. Várias espécies do Mediterrâneo, várias espécies do Caribe já desapareceram. Então, temos que colocar aí, hoje, pensando em todas as espécies, parece essa ser a mais urgente, pensando em espécies exóticas e invasoras. Mais uma matéria, sem ser tão repetitivo, cansativo, uma matéria da revista Piauí, que eu daqui já recomendo, ligada à Folha de São Paulo. E aqui, ó, o destaque. O devorador do Caribe chega ao Brasil. E essa é a maneira mais segura de capturá-lo, né, com uma espécie de como se diz, um arpão ou algo assim. É a única maneira. E lembrando que esse peixe ele é comercializado, já disse, para fins de hobby, de aquarismo marinho. Um exemplar chega muito fácil, aí perto de R$500. Tá? Agora, enquanto uma espécie exótica voltada para o aquarismo, ok, o problema é essa espécie exótica hoje se reproduzindo rapidamente pelos nossos ecossistemas marinhos. Né? Enquanto está no aquário, ela é exótica, porque ela não pertence aos nossos ecossistemas. E essa espécie exótica pode se reproduzir e se tornar invasora. Pode, não é uma espécie invasora ainda no Brasil, mas tem todo o potencial, porque em todos os lugares que essa espécie chegou, ela domina totalmente o ambiente. Aproveitando, né, o tema, podemos lembrar de outras espécies. Temos aqui, ó, o maravilhoso coral-sol, originário da Ásia também, como o peixe-leão. Provavelmente ele veio incrustado em cascos de navios e pequenos fragmentos chegaram ao nosso litoral. E desses pequenos fragmentos, novos corais foram surgindo e hoje, embora faça parte de uma categoria que são chamados corais duros, que em geral crescem de uma forma muito lenta, esse, né, infelizmente, é o contrário. Cresce muito rapidamente e o que é algo relativamente comum, né, nos corais, sobretudo os chamados corais duros, é uma verdadeira guerra química que eles realizam, sobretudo à noite,
para matar os corais que ficam no seu entorno, para que ele tenha para ele todo o alimento disponível. E é isso exatamente que está acontecendo. Tá? E retirar esses corais é algo muito difícil. Por quê? Porque se você simplesmente quebrar, de cada fração desse coral, um novo coral pode surgir. O litoral, em especial do Espírito Santo, já está literalmente infestado por essa espécie exótica e invasora. Olha aqui um cartaz feito pelo governo do estado do Paraná. Lista de espécies exóticas e invasoras. O sagui do tucho preto. Né? Ele tem esses cabelinhos aí, esses tuchinhos aí na cabeça de cor bem mais escura. Esse sagui, esse pequeno primata, ele é originário do Cerrado, mas ele vem invadindo várias áreas da Mata Atlântica, aqui em São Paulo, inclusive, e até mesmo no Paraná, em várias regiões de Mata Atlântica, de Araucária. E aí é um negócio mais complicado, né? Porque é um animal extremamente simpático. Nós temos, né, em geral, a população tem uma afinidade, uma maneira carinhosa, né, de tratar os primatas. O problema é que esse primata ele é exótico quando eu penso nesses dois ecossistemas, Araucárias e a Mata Atlântica, e ele se reproduz muito fácil, né, comprometendo outros primatas, comendo filhotes de outros primatas e de pássaros. Né? É muito comum, na chegada dos saguis, 1 ou 2, 3 exemplares, em pouquíssimo tempo você já tem algumas dúzias, e os pássaros literalmente começam a desaparecer. Por quê? Porque eles se alimentam dos filhotes e dos ovos que encontram nos ninhos por aí. Né? E tendo muitas vezes a simpatia da população, que disponibiliza água, disponibiliza frutos, ele acaba crescendo, reproduzindo de uma forma ainda mais acelerada. Né? E vamos lembrar que distribuir alimento para animais silvestres é algo complicado, porque você pode levar esses animais a desistir e até mesmo com o tempo perder a habilidade da caça e ficar dependente, né, da sociedade. Aqui nós temos uma nota da Binacional Itaipu, né, Binacional Brasil-Paraguai, falando aí, alertando sobre o problema causado pelo mexilhão dourado. Também uma espécie exótica, uma espécie invasora, uma espécie também originária da Ásia, um bivalve, né, um molusco bivalve de água doce. Tudo indica que veio para cá na água de lastro, utilizado em navios cargueiros. O navio, digamos, ele vem da Ásia para cá, ele vai levar soja, minério de ferro, seja lá o que for. Então, esse navio ele vem com água para que essa água possa dar lastro, possa abaixar o casco do navio, assim ele tem maior estabilidade. E chegando aqui, você derrama essa água para poder carregar o navio. Existem normas internacionais quanto a isso. O navio ele deve percorrer um certo trajeto, parar e trocar a água. Um outro trajeto e a troca da água novamente. Assim você evita trazer do outro lado do planeta uma espécie e derramar deste lado aqui. Mas provavelmente não foi isso que aconteceu. E na década de 90, século passado, esse bivalve chegou por aqui e a sua reprodução é muito rápida. Ele chegou pela Bacia do Prata, a foz, né, do Prata, o encontro dos rios Paraguai, Uruguai, Paraná, e a partir dali ele foi se alastrando. Ele ficou por um tempo na própria Bahia, né, na Baía aí do Prata, onde você tem uma água salobra, uma água, né, com a qual ele se adaptou, e a partir dali ele foi subindo o curso dos rios. E hoje ele já é encontrado incrustado nas turbinas de Itaipu. Imagina o prejuízo que é parar uma turbina, reduzir a geração de energia para poder limpar. Sem falar que reduz também a vida útil.
E esses moluscos, eles se fixam em todas as estruturas, toda a infraestrutura marinha, naval, né, melhor dizendo, que você pode imaginar. E também muito difícil a sua retirada, e lembrando, não tem o predador e também não serve para consumo humano, não serve como alimento. E vamos encerrar aqui falando de mais uma espécie, o chamado caramujo gigante africano, que veio para o Brasil, foi trazido, né, algo pensado, uma espécie exótica que foi trazida para cá com o intuito de comercialização. A ideia era a criação do caramujo africano, que viria a substituir o escargot, o molusco francês escargot. Criar o escargot no Brasil é muito difícil, ele é muito exigente quanto a variações de temperatura, de umidade. Já o caramujo gigante africano ele é muito mais resistente, sem falar, né, como o nome já diz, gigante. O problema é que essas criações não avançaram e muitos dos criadores acabaram abandonando, né, os seus exemplares, que se reproduz muito rápido, é uma dupla fecundação, e existem sim alguns predadores, alguns lagartos, né, mas não no número necessário, e virou uma verdadeira praga. Aqui nós temos um cartaz da prefeitura de Guaratinguetá, região aí do Vale do Paraíba, foi uma das regiões mais afetadas, mas o litoral também. O litoral, mesmo o nosso litoral sul, aqui, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, acredito que alguns aí de vocês devem já ter encontrado alguns desses exemplares por aí. Mais uma espécie também exótica e invasora, certo? Daí a preocupação, né? Preocupação do poder público em monitorar a entrada de espécies, né, exóticas, mas muitas vezes o contrabando consegue driblar, e também a conscientização da própria população de não adquirir esses animais, ou caso venham a adquirir, ter o cuidado extremo. Esses animais não podem ser simplesmente descartados na natureza, porque sabemos dos estragos que eles podem causar. Temos o javali, que é um outro também, que foi, né, acabou sendo... trouxeram para o Brasil para caça ou para mistura com porco, chamado java-porco, e muitos se soltaram e hoje se reproduz de uma forma selvagem, e é um animal muito agressivo, e sem falar que ele é capaz de destruir uma lavoura em uma noite, né? Fora o perigo com os seres humanos e com outros animais. Hoje o javali já está sendo encontrado pelo Brasil todo, né? E aí, recentemente, veio a notícia de que alguns fazendeiros estavam levando javalis, que ele é muito encontrado no sul do Brasil, para suas propriedades no centro-oeste, no norte, com a desculpa de suas terras estarem infestadas de javali, podendo, a partir daí, adquirir um número maior de armas para caça. Para justificar o armamento, eu introduzo uma espécie que cria um verdadeiro desequilíbrio. Olha a que ponto chega a irresponsabilidade. Mas vamos lá, é um tema também interessante para a gente. Fiquem à vontade aí para enviar sugestões, críticas, elogios. Estamos aí. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.